Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 24 de junho de 2013. Presidente Dilma Rousseff se reúne em Brasília com governadores e prefeitos e fala impacto sobre a melhoria do transporte público. Mais cedo, a presidente se reuniu com integrantes do movimento Passe Livre. A presidente chamou o movimento no intuito de ouvir os líderes das manifestações que vêm tomando o país. No meio da tarde, a presidente anunciou 5 pactos pelo Brasil, entre eles um que vai propor melhorias no transporte público e disse que o governo federal está disposto a ampliar a desoneração de impostos na área. Dilma também afirmou que apoiará a possibilidade de um plebiscito para discutir a reforma política. Mais informações sobre este assunto você assiste logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Rodovia dos Imigrantes é liberada após protestos. Manifestantes deixaram a via por volta de 1 da tarde. O bloqueio aconteceu no sentido litoral, na altura do quilômetro 43, em São Bernardo do Campo. O tráfego foi interrompido por um grupo de motoristas de vans que protestavam contra uma resolução do DR que proíbe a categoria de fazer o transporte de passageiros entre São Paulo e Litoral Sul. A rodovia Cônego Domenico Rangoni, na região de Cubatão, onde também ocorreu uma manifestação hoje de manhã, já foi liberada nos 2 sentidos. Manifestantes queimaram um ônibus na entrada da cidade e entraram em confronto com a polícia militar. Eles protestavam contra o preço do transporte público. Governador Geraldo Alckmin suspende reajustes de pedágios em São Paulo. O aumento estava previsto para entrar em vigor na próxima segunda-feira, 1º de julho. Segundo o governador Geraldo Alckmin, que deu uma entrevista coletiva hoje de manhã para falar sobre o assunto, os aumentos foram cancelados e o Estado assumirá esse custo. A suspensão dos reajustes será compensada pela redução do valor pago à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, pelas concessionárias. A taxa cairá de 3% para 1,5%. A suspensão do reajuste dos pedágios é tomada após uma série de manifestações interromperem o trânsito em rodovias do estado. Atualmente, 19 concessionárias administram 16 mil quilômetros de rodovias paulistas. E hoje as tarifas do transporte público em São Paulo voltaram a custar R$ 3. As tarifas de ônibus do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos voltaram a custar R$ 3 hoje. O anúncio da revogação do aumento de 20 centavos foi feito pelo prefeito Fernando Haddad e pelo governador Geraldo Alckmin na semana passada, após uma série de manifestações ocorridas na capital paulista. O inverno começou atípico na cidade de São Paulo. Apesar das temperaturas baixas, a umidade está alta em plena estação seca. E segundo os meteorologistas, a chuva não deve parar nos próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. É bom os paulistas prepararem o guarda-chuva, pois a terça-feira será instável com chuva em todo o estado. As temperaturas ficam baixas, principalmente no sul e litoral do estado. Na região centro-oeste, tempo chuvoso. Os termômetros não devem passar dos 24 graus em Marília. No norte do estado, o sol brilha com mais força, mas há risco de chuva pela manhã. Máxima de 28 em Ribeirão Preto. E no sul e leste paulistas, céu nublado com chuva a qualquer hora. Máxima de 22 em São José dos Campos. Amanhã, na capital paulista, sol intercalado com períodos de céu nublado e chuva a qualquer hora, máxima de 22. Na quarta-feira, o tempo continua igual e a máxima cai para 20. E na quinta-feira, a chuva continua com máxima de 21 graus. Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o tempo no Jornal da Gazeta. Até já! Prédio da Faculdade de História e Geografia da USP é assaltado. O crime aconteceu na noite de ontem. Até o momento, ninguém foi preso. Os ladrões entraram no prédio após pedirem aos seguranças para usarem o banheiro. A quadrilha assaltou um dos laboratórios. A administração da USP divulgou uma nota afirmando que realizou uma visita ao local e determinou o levantamento dos bens subtraídos. De acordo com a PM, os vigilantes não ficaram feridos. A Polícia Civil investiga o caso. Mais 2 arrastões a restaurantes de bairros nobres de São Paulo foram registrados no final de semana.
Em Moema, pelo menos 4 criminosos encapuzados invadiram a lanchonete The Fifths, que fica na Alameda Jauaperi, por volta das 10h30 da noite de sábado. Os bandidos levaram objetos pessoais de clientes e cerca de R$5 mil do caixa. Segundo a polícia, o arrastão durou poucos minutos. Ninguém ficou ferido. No Morumbi, pela segunda vez no mês, o alvo foi o restaurante japonês Nakato, da rua Doutor Clóvis de Oliveira. 2 homens armados assaltaram os clientes também por volta das 10 da noite de sábado. Os criminosos levaram pertences e cerca de R$3 mil em dinheiro dos clientes. Em seguida, fugiram em um carro que os aguardava bem próximo ao restaurante. Atenção motorista, a partir de hoje, quem invadir a faixa exclusiva para ônibus que funciona na Marginal Tietê será multado. Com a implementação da faixa exclusiva da Marginal Tietê, o tempo de viagem dos ônibus caiu em até 30 minutos, segundo a Prefeitura. A partir de hoje, motoristas que desrespeitarem a faixa poderão levar multa de R$ 53,20, mais 3 pontos na carteira de habilitação. A faixa funciona à direita da pista local, nos 2 sentidos, entre as pontes das Bandeiras e Aricanduva. O corredor funciona nos horários de pico e somente de segunda a sexta-feira. E segundo a Secretaria Municipal de Transportes, a Marginal Pinheiros também terá faixas exclusivas para ônibus. Elas começarão a funcionar na via a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de julho. E hoje a CT implantou outras 2 novas faixas exclusivas para ônibus nas zonas sul e oeste da cidade. Na Vila Mariana, a faixa funcionará na Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, no sentido centro, de segunda a sexta, apenas entre 6 e 9 da manhã. A via exclusiva fica à direita, entre as ruas Doutor Fabrício Vanpré e Domingos de Moraes. Outro trecho exclusivo foi implantado na Rua Pirajussara, na região do Butantã. A faixa funciona no sentido da rodovia Raposo Tavares, entre a Avenida Vital Brasil e a Rua MMDC, de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite. Saúde. São Paulo prorroga a campanha de vacinação contra a paralisia infantil até sexta-feira. De acordo com o balanço divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, 2.100.000 crianças já foram vacinadas no estado de São Paulo. Mas a meta do governo estadual é imunizar 2.400.000 crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. A vacina é a única forma de prevenção contra a poliomielite. Desde 1988, o estado de São Paulo não registra casos de paralisia infantil. Porém, a vacinação é fundamental, pois o vírus da doença ainda circula em países da África e da Ásia. Começou hoje a venda de ingressos para a turnê brasileira do One Direction. A boy band virá ao país somente em 2014. O grupo passará por São Paulo no dia 10 de maio e tocará no Allianz Parque. A banda também tocará no Rio de Janeiro. Os ingressos, que custam entre R$ 260 e R$ 600, podem ser adquiridos no site da Tickets for Fun, na casa onde acontecerão os shows, ou pelo telefone 4003-5588. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Mais notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.